E aí, peãozada? Eu sou o Adir e aqui é o Segunda História. No tema de hoje a gente vai falar sobre fascismo. Por falar nisso, a nossa aula de hoje é sobre fascismo. Talvez você tenha estranhado o fato de eu estar segurando um machado e esses gravetos na mão, mas eu vou explicar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão entender com facilidade. Vamos lá então. É importante frisar que essa aula de hoje sobre fascismo não faz referência a nenhum governo instituído atualmente. Ela se refere ao fascismo italiano do século XX. Qualquer coincidência é apenas uma mera coincidência. O tema fascismo está em evidência. E você, o que você acha que é fascismo? Comenta aqui embaixo o que você acha que é fascismo e não esqueça de curtir e se inscrever. Para a gente entender melhor o que é fascismo, eu vou fazer uma pequena demonstração. Vamos imaginar que esse graveto seja um indivíduo, assim como eu, você, qualquer um de nós. O fascismo diz que um indivíduo só, ele só na sociedade, apenas a opinião dele, é facilmente quebrada. Bom, e para isso, eles negam o individualismo. Vamos imaginar que vários gravetos formem um grupo social, como a família, a igreja, a escola e assim por diante. Para o fascismo, mesmo assim, isso é facilmente quebrado. É um pouquinho mais difícil que quebrar um indivíduo só, mesmo assim é fácil. Mas, se você tiver muitos indivíduos em torno de um ideal, de acordo com o fascismo, esse ideal não pode ser quebrado. Essa é a ideologia fascista de uma maneira muito básica para você entender. Muitos indivíduos juntos, a união. O que falta para esse ingrediente transformar em fascismo? A força. O machado com o cabo de feixe é o símbolo do fascismo. A força é inquebrável. Bom, onde é que a gente quer chegar com essa analogia? A palavra feixe em latim significa fátio. E o que é fátio mesmo então, galera? Feixe. Mas isso é apenas uma falácia. No decorrer da aula você vai perceber. Ah, por falar nisso, o que é falácia? Depois o professor Kelvin vai apresentar para vocês o significado desse termo. De onde surgiu o fascismo? O fascismo surgiu na Itália no início do século XX, mais especificamente em 1919. O fascismo foi fundado por Benito Mussolini, que ganhou notoriedade no final da Primeira Guerra Mundial. Para o fascismo nascer na Itália, havia uma série de características. O fascismo nasce na crise, pós-guerra, desemprego, fome. Isso fez com que Benito Mussolini rapidamente alcançasse o poder. Um detalhe importante, galera, que vocês não podem esquecer sobre os regimes nazifascistas. Raramente um líder fascista dá um golpe de Estado. Geralmente o líder ele chega ao poder convidado ou eleito. Ele chega lá porque a crise permite que ele chegue. Então Mussolini se enquadra nisso. Ele funda o Partido Fascista. Logo o Partido Fascista alcança importância na Itália. Em 1920 tem a Marcha dos Camisas Negras. Por isso que eu tô de camisa negra, galera, vocês não entenderam, né, a referência. Que são os integrantes do Partido Fascista e essa cor o simbolizava. Quais são as características fundamentais do fascismo? A primeira e uma das mais importantes é o culto ao líder. Um regime fascista só funciona se tiver uma liderança, uma pessoa quase endeusada pelos seus seguidores. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Ele pode pensar pela cabeça dele, galera? Não, ele tem que pensar pela cabeça do líder. Porque se ele pensar pela cabeça dele e tiver uma opinião pessoal sobre tudo, ele morre. Há também o culto às tradições. No caso da Itália, galera, fica fácil entender. Afinal de contas, a Itália surge onde antes era a Roma Antiga. Então o Mussolini ele gostava muito de falar sobre o tamanho do Império Romano, a grandiosidade do povo italiano e como eles deveriam conquistar o mundo novamente. E isso deu esperança à população que vivia uma grave crise econômica naquele período. Explicando novamente, então, galera, o povo italiano sofria com as mazelas da Primeira Guerra Mundial ainda. E o Mussolini vem trazer para eles uma esperança. E essa esperança que ele traz não é algo no futuro, é algo no passado. O passado romano é que conta para Mussolini chegar ao poder. Além do culto às tradições, vale a pena lembrar que nos regimes fascistas, isso eu estou me referindo a todos os regimes, o nazismo, o getulismo e assim por diante, discordar é trair. Então uma pessoa que não pensa pela cabeça do líder, ele é um traidor. Tem também o medo do diferente. Os regimes fascistas têm uma característica de tentar uniformizar as pessoas. Quando eu falo uniformizar as pessoas, galera, é em todos os sentidos mesmo. Eles colocam roupas parecidas, no intuito de uniformizar mesmo, mas não é uniformizar só a vestimenta e a cultura, tem que uniformizar também o pensamento. Afinal de contas, a gente só pensa igual quando a gente pensa pela cabeça de outra pessoa. Provavelmente vocês já viram um clipe da música The Wall, do Pink Floyd. Lá ele mostra estudantes sendo uniformizados, marchando direto para o abismo. Outra característica do regime fascista é o machismo, cara. Por que machismo? Qual é a relação que existe? Geralmente o fascismo está atrelado à guerra. A guerra é algo que tem que existir em um regime fascista. Assim como eu tinha dito na aula anterior sobre a Segunda Guerra Mundial. O fascismo vive da guerra. Mussolini afirmou: a maternidade é para a mulher, assim como a guerra é para o homem. No fascismo a gente pode encontrar também um forte corporativismo. O que isso quer dizer?
Aquele sentimento de união só funciona se um proteger o outro. Mas esse um proteger o outro não quer dizer necessariamente proteger todas as pessoas. Não significa proteger qualquer um, mas apenas alguns privilegiados. Geralmente é aquela corporação que levou o líder ao poder que é protegida. Um exemplo ocorre naquele filme 300. Quando Leônidas encontra um soldado com deficiência física, ele diz que aquele não pode participar da batalha porque não é uma pessoa perfeita. Sendo assim, ele não consegue proteger o seu soldado do lado. Então vamos à polêmica, galera. O fascismo, ele é de esquerda ou ele é de direita? O que vocês acham? O fascismo é um regime de direita. Por que o fascismo é regime de direita? A gente tem que analisar, primeiro, se o fascista persegue o esquerdista, como podem ser os dois do mesmo lado? Sendo assim, o fascismo ele está do lado direito, enquanto o socialismo, o comunismo e o anarquismo estão do lado esquerdo. E é fácil explicar isso. É simples, galera. É só observar a base de apoio. Enquanto o fascismo conta com empresários, fazendeiros e pessoas endinheiradas dando a base de apoio para o fascismo, do lado esquerdo, o anarquismo, o socialismo e o comunismo têm como base de apoio os operários e os camponeses. É simples de você imaginar. Como pode os empresários estarem do lado de um regime que apoiaria os operários? Seria impossível. Isso quer dizer, então, que o fascismo é um regime de direita por causa da sua base de apoio, que é a elite conservadora. Um outro ponto que vale a pena a gente ressaltar é que Mussolini perseguiu a esquerda quando ele assumiu o poder. Se o Mussolini perseguiu a esquerda, é porque esses eram antagônicos, estavam em um lado diferente do dele. Não só o Mussolini faz isso, Hitler também. Entre os vários nichos que o nazismo perseguia, lá estavam os marxistas. E não precisa lembrar a vocês que os marxistas são de esquerda. E por último, galera, vale lembrar que os italianos e os alemães, eles dizem que fascismo e nazismo é de direita. E contra fatos, não há argumentos. O fascismo, ele bebe em várias fontes. E uma delas é o nacionalismo. Essa ideia de amar a pátria acima de qualquer coisa. É comum também a gente ver nos regimes fascistas um forte armamentismo e um forte militarismo. Eles vivem disso. O fascismo vive da crise. E não existe uma crise melhor do que uma guerra. Bom, se fascismo é de esquerda ou de direita, a gente tem que analisar o seguinte. Pelo conjunto das características que esses regimes têm, eles são considerados como de ultradireita. Muitos alunos me perguntam de vez em quando qual é a diferença básica entre nazismo e fascismo. Existem várias diferenças. Antes, vale lembrar o seguinte. Todos os regimes com essas características que eu falei são chamados de regimes fascistas. Todos eles. Inclusive, o nazismo é um tipo de fascismo. Mas qual é a diferença básica entre os dois? O nazismo tem dois pontos que o fascismo não aprofunda. Quais são esses pontos? Primeiro, o antissemitismo e a ideia da raça pura. Os nazistas, então, perseguem os judeus e outros grupos sociais, considerados diferentes e imperfeitos em relação a eles. Eu observo que recentemente as pessoas têm feito muita confusão entre os termos totalitarismo e ditadura. Quais são as diferenças básicas entre um totalitarismo e uma ditadura? Frisando que toda ditadura é autoritária, mas nem toda ditadura é totalitária. É importante lembrar que existem regimes totalitários de direita e também de esquerda. No regime totalitário, há um partido e um líder. Geralmente, esse partido é um partido único, como no caso do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha. Já nas ditaduras, geralmente, o cara não tem partido. E quando tem, não faz parte dele profundamente. Entendendo melhor então, galera, no totalitarismo, geralmente tem um partido e um líder que é cultuado. Nas ditaduras, não necessariamente. A gente pode usar como exemplo a ditadura que ocorreu no Brasil. Quem chegou ao poder foram os militares, mas não há um único líder. Bem, galera, é isso aí. O fascismo não era um regime exclusivo lá da Itália, apesar de ter sido criado lá. Ele acabou indo para a Alemanha, para a Áustria, para a Espanha e para outros países europeus, chegando até a América, inclusive no Brasil, como podemos dar exemplo do getulismo e do integralismo que ocorreu no Brasil no século XX. Além do integralismo e do getulismo que acontece na mesma época, a gente pode citar outros exemplos, como o salazarismo que aconteceu em Portugal, o franquismo que aconteceu na Espanha e o peronismo que ocorreu na Argentina. E aí, peãozada, deu para entender o que é fascismo? Se vocês entenderam, escreve aqui embaixo. Se você não entendeu, escreve também. Coloque a sua dúvida, eu faço questão de responder. Sua participação é muito importante para nós. Dê também sugestões dos próximos temas. Não se esqueça então de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Passe para seus amigos, para seus colegas. Faça esse vídeo chegar o mais longe possível, que quanto mais pessoas virem, mais gente pode perguntar e mais dúvidas podem ser sanadas. E não se esqueçam, quieto facho e vai estudar!